Bem-vindos ao nosso trabalho de literatura. Agradecemos desde já pelo tempo de vocês e esperamos que gostem. Falaremos sobre o modernismo, duas suas vertentes, a Semana de Arte Moderna e os principais artistas que participaram dessa data tão importante. O modernismo teve sua origem na Europa no final do século XIX e começo do século XX, chegando ao Brasil por volta dos anos 20. Algumas de suas características são o uso de ironia, espírito cômico, espontaneidade, irreverência e a recusa aos moldes acadêmicos. Começaremos do lado de fora com a réplica que criamos do Teatro Municipal de São Paulo, onde a Semana de Arte Moderna aconteceu. Quando adentramos o teatro, podemos ver à sua direita a obra do pintor René Magritte, figura escolhida para exemplificar o surrealismo e suas características. O surrealismo originou-se em relação ao materialismo e racionalismo da sociedade ocidental do século XX. É conhecido por ser a oposição à arte tradicional e tem o objetivo de apresentar sonhos e pensamentos profundos de forma realista. Algumas de suas características incluem a valorização do inconsciente, o pensamento livre e a criação de cenas irreais. Magritte foi um desenhista, ilustrador e pintor belga que nasceu em Linès, Bruxelas, no dia 21 de novembro de 1898 e veio a falecer em 1930. A obra apresentada tem o nome de O Filho do Homem e mostra a vontade do autor de expressar até o que não é visível, no caso, o rosto do homem. Outros artistas do surrealismo são Joan Miró, Salvador Dalí e Max Ernst. À esquerda, conseguimos ver a pintura Noite Estrelada de Van Gogh para exemplificar o expressionismo e suas características. O expressionismo surgiu na Alemanha em meados de 1905 e é talvez o primeiro movimento artístico focado em aspectos subjetivos, valorizando a expressão emocional do ser humano. Tem como características temas sombrios, grossas camadas de tinta e a valorização de sentimentos densos como a angústia e a solidão. Os artistas desse movimento, como Edvard Munch, Diego Rivera e Anita Malfatti, exageram e distorcem os temas em seu processo de catarse, revelando o lado pessimista da vida. Van Gogh foi o pintor holandês que nasceu em 1853 e faleceu em 1890. Seus trabalhos foram valorizados depois de sua morte e tiveram grande importância para a vertente expressionista. A obra em destaque mostra a contradição da visão do autor entre o medo que ele sentia da noite e a beleza que ele enxergava nela. Uma parte pouco falada de sua carreira é a fase japonesa, onde utilizou cores e linhas fortes, tiradas do contato que teve com a cidade de Antuérpia. Agora que falamos das duas vertentes escolhidas para esse trabalho, vamos continuar nosso passeio chegando na famosa Semana de Arte Moderna de 1922, ou apenas Semana de 22 para os mais íntimos. A ideia de fazer uma semana dedicada a uma nova visão da arte a partir de uma estética inovadora foi inspirada nas vanguardas europeias e teve o objetivo de acompanhar o progresso do país evoluindo a arte brasileira. O evento feito nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras como pinturas e esculturas e palestras. O destaque da Semana de Arte Moderna foi o chamado Grupo dos Cinco, que consistia nos artistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. A repercussão do evento foi muito negativa. As pessoas ficaram desconfortáveis com as diferentes formas de arte e não entenderam muito bem a nova proposta. Inclusive, Monteiro Lobato fez críticas severas à Semana de 22, deixando claro a falta de preparação da população para com os novos modelos artísticos. No entanto, depois disso, vários grupos de artistas se reuniram para disseminar esse novo modelo, tendo como exemplo o Movimento Pau Brasil e a Revista de Antropofagia. Agora que demos um resumo da grandiosidade que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, vamos nos aprofundar nos integrantes do anterior citado Grupo dos Cinco. Desse lado, temos Mário Raul de Moraes Andrade, mais conhecido como Mário de Andrade, famoso escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro que nasceu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. A obra que escolhemos para representá-lo foi o livro Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Retratamos a visão pacifista do autor
com um campo de guerra destruído e uma headstone pendurada em um mural representando uma gota de sangue. Mas outras obras, como Macunaíma e Amar, verbo intransitivo, são igualmente importantes na carreira do autor. Poucos anos depois de começar a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sua saúde começou a ficar frágil e, em 25 de fevereiro de 1945, com 51 anos, sofreu um ataque cardíaco e acabou falecendo. A seguir, podemos ver a imagem de um cigarro, ilustração que fizemos em homenagem ao poema do escritor e dramaturgo Oswald de Andrade. E depois de ler o poema para vocês, vamos falar um pouco mais sobre o autor. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswald de Andrade nasceu dia 11 de janeiro de 1890 em São Paulo, onde se formou em Direito e criou uma carreira jornalística. Em 1911 iniciou sua vida literária e em 1917 voltou de Paris para São Paulo, ano em que sua coluna no Jornal do Comércio defende Anita Malfatti das críticas de Monteiro Lobato. Teve um papel de liderança no movimento modernista do Brasil e se casou com Tarsila do Amaral em 1926. Juntos, eles fundam um movimento antropófago, onde propõem que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria. O casamento, no entanto, não durou e eles se separaram em 1929. Oswald faleceu no dia 22 de outubro de 1954 em São Paulo, após longa doença asmática. Outras obras de Oswald incluem o Manifesto Pau-Brasil, o romance Os Condenados e a peça de teatro O Rei da Vela. Do outro lado do teatro, podemos ver a imagem simbólica que escolhemos para expressar o ponto mais importante das obras de Menotti Del Pitta. Esse que sempre explora pensamentos de vida e morte em seus textos. Menotti Del Pitta foi um poeta romancista, ensaísta, cronista, jornalista, advogado e político brasileiro, deixando a Barbie no chinelo. Nasceu em 20 de março de 1892, também em São Paulo. Era filho de imigrantes italianos e seu primeiro livro foi Poemas do Vício e da Virtude. 2 anos antes da Semana de Arte Moderna, Menotti publicou o longo poema Juca Mulato, onde retrata uma temática nacionalista através da figura pacata e resignada do caboclo. A obra levou o autor ao reconhecimento nacional e criou em 1924 o Movimento Verde-Amarelo. Menotti Del Pitta faleceu no dia 23 de agosto de 1988. Algumas de suas obras são Chuva de Pedra, Deus Sem Rosto e Dentes de Ouro. Logo adiante, temos a obra O Farol de Anita Malfatti, quadro que recebeu influências expressionistas durante o tempo em que estudou na Alemanha, com cores fortes e vibrantes que repassam um grande dinamismo. Sendo uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras da primeira fase do modernismo, Malfatti nasceu em 2 de dezembro de 1889, filha de mãe norte-americana e pai italiano. Com apenas 13 anos, Anita tentou se suicidar nos trilhos de um trem, mas a sensação do trem passando por si trouxe delírio e cores que fizeram a vontade de pintar aflorar. Morou e viajou em várias partes do mundo, como Berlim, Nova York, Paris e São Paulo. E uma curiosidade sobre a artista é que Anita nasceu com atrofia no braço e mão direita, algo que durou toda a sua vida. Algumas outras obras de Anita incluem A Estudante Russa, O Homem de Sete Cores e A Boba. Anita Malfatti faleceu em 6 de novembro de 1964, um mês antes de completar 75 anos. E por último, mas não menos importante, temos nossa querida e amada Tarsila do Amaral, com uma de suas obras mais famosas, o Abapuru. Essa obra foi originária do movimento antropofágico criada por ela e outros escritores, como Oswald de Andrade e Raul Bopp. Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886 e passou a infância e adolescência em sua cidade natal com os pais e os 7 irmãos. Como dito anteriormente, teve um relacionamento com Oswald de Andrade, que não durou muito, mas antes disso tinha se casado com André Teixeira Pinto e com ele teve uma filha chamada Dulce. Em 1965, foi submetida a uma cirurgia na coluna e devido a um erro médico ficou paralítica. Um ano depois,
Sua filha Dulce morre e com 86 anos Tarsila falece na cidade de São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973. Outras de suas obras são A Negra, O Autorretrato e Morro da Favela. E com isso terminamos nosso passeio pelo Teatro Municipal de São Paulo. Agradecemos pela atenção. Sabemos que foi difícil e cansativo, mas acabou e é sobre isso. Clique no gostei pra quem gostou, compartilhe, se inscreva aqui no canal aqui embaixo. É sobre isso, um beijo e tchau! Tchau! Direção de dublagem Maria Gabriela e Matheus Borges. Construções Yasmin, Matheus e Leonardo. Roteiro e pesquisa Maria Gabriela. Gravação Leonardo. Edição Yasmin.